Gênesis capítulo 31, versículo 47. Apenas um versículo que diz o seguinte: Labão lhe chamou Jegar Saaduta, ou Yagar Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. Aqui foram dois nomes dados a um lugar apenas por duas pessoas que conviveram por 20 anos. Labão lhe chamou Jegar Saaduta e Jacó chamou-lhe Galeede. Amém? Pai, muito obrigado, nos abençoe nesta noite. Estenda a sua mão, fale conosco através da sua palavra e confirme a sua palavra nesta noite em nossas vidas, Pai, para a glória do nosso Deus. Amém. Aqui está o Jacó, que saiu da sua casa no capítulo 27 do mesmo livro, o livro de Gênesis, que é o livro de Bereshit, livro dos começos, né? Livro dos princípios. E depois de 20 anos ali, em Padan Aram, que é a atual Síria, e Padan Aram era a cidade de Rivca. Rebeca, ela é da Síria. E aqui, o Jacó, ele vai para Padan Aram e ele permanece ali por 20 anos. A Bíblia diz que ele vai apenas com o seu cajado e ele retorna um homem muito rico, um homem muito próspero e um homem muito abençoado. E a Bíblia diz que a razão é porque Deus estava com ele. Amém? Deus estava com ele. Deus faz a diferença na vida da pessoa. A pessoa sem Deus não é nada. Ela pode ter tudo, mas se ela não tem Deus, ela não tem nada. A história de Jacó, ela começa no capítulo 25 do livro de Gênesis, quando ele e seu irmão nascem. A Rebeca, ela dá à luz gêmeos. Dois garotos, duas crianças. Esaú e Jacó. Nasceram fração de segundos. E no ventre, antes de nascer, a Rebeca, naquele tempo as mulheres morriam com muita facilidade no parto. E a Rebeca, ela tinha como a Sara, a Raquel morreu. Quando ela deu à luz ao Benjamim, que o seu pai chamou de Benoni, filho da minha dor, e o pai disse não. E mudou o nome dele para Benjamim, filho da minha destra. E o Isaac orou, parece-me que 20 anos por Rebeca, e ela pariu 2 filhos. E na hora do parto ela estava pensando que morreria. E ela perguntou ao Senhor o que estava acontecendo. Ele diz: 2 povos há no seu ventre. E disse assim: o maior servirá o menor. Então você vai ver que quando o Jacó nasceu, ele era o mais novo por fração de segundos. E o Senhor disse que ele seria o maior. Isso é, ele seria o próximo na linha. Muita gente que queria, e acho que chora até hoje, inclusive muitos pastores, né? Que chora porque o
o Esaú não foi o próximo na linha. Porque as pessoas queriam que fossem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Mas o Senhor disse, não, não, não. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Porque muitos torcem a palavra e xingam o Jacó, diz que ele é trapaceiro, ele é enganador. Se você falar isso lá em Israel, eles vão rir na sua cara. Quer dizer que Deus escolheu um trapaceiro, um enganador, um mau caráter para ser a base da nação de Israel. Isso não bate com Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Mas quando você não conhece a palavra, você vai fazer estas afirmações. Primeiro, esses dois, fruto de oração, de intercessão do Isaac. E depois vem o Senhor falando que o maior serviria o menor, que o menor, o mais novo, por questão de segundos, o maior serviria o menor. Isso é, o Jacó, que era o mais novo, ele seria o sucessor de Isaac. Seria o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que é o Deus de Israel. E nós vemos o desenrolar deste episódio quando o seu pai, ele está com uma idade mais ou menos, antes, você calcula aí, 180 menos 42, ele viveu depois mais 42 anos, o Isaac viveu muito. Ele pensou que ia morrer, ele estava com um problema de vista, e ele chamou os seus 2 filhos e diz, olha, eu vou impetrar esta bênção, a bênção que virá sobre o sucessor. E ele gostava muito do Esaú. Mas o Esaú, você pode ver que no capítulo 25, 26, 27 também fala sobre isso. Aos 40 anos ele já era casado. Ele já tinha se casado com mulheres cananeias, já tinha filhos cananeus. Ele já tinha corrompido a sua geração. Mas ele fazia uma coisa. Porque no capítulo 25 diz que o Senhor, o Isaac, ele amava a Esaú. Por causa, o Esaú, ele era muito bom no tempero. Porque ele pegava a caça, ele era caçador, e ele fazia comida e dava para o seu pai. E a Bíblia diz que, porque o Isaac comia da sua boca, isso é, comia da sua caça, comia da sua comida. E a expressão hebraica, comia da sua boca, quer dizer, ali há uma expressão hebraica dizendo que, da mesma forma que o Esaú, que era um malandro, ele fazia com seu pai. Ele preparava uma comida e ele trazia para o seu pai e ele ficava ali. Meu pai, o senhor sabe que a bênção é minha, hein? Ah, minha mãe, eu acho que ela não ouviu direito. O senhor sabe que é que vou ser o sucessor. Então ele usava aquela comida como uma arapuca, porque a mesma palavra que é usada no hebraico para dizer que ele pegava a sua presa com o laço, usando uma isca, usando algo, é a mesma palavra. Isaac comia da sua boca, isso é, comia da sua caça. Então a intenção do Esaú aí, o querido de muitos que gostaria, não é, que o Esaú fosse o sucessor. Mesmo assim não bate, porque ele queria fazer com que o seu pai o abençoasse. E ele trabalhava usando de engano, de trapaça. Ele forçava, ele trazia comida e ali o pai... E o Isaac, certamente pensando que já chegara o seu tempo, ele chamou o Esaú e disse, olha, vá me preparar uma comida e eu vou comer, ficar satisfeito e eu
vou te abençoar. Mas o Isaac, apesar de ser um homem de Deus tremendo, um príncipe, ele cometeu um grande erro. E parece que aqui a Rebeca, ela tem uma visão espiritual muito maior do que ele. Por quê? Ela ouviu de Deus que o Jacó, ele seria o próximo, ele seria o sucessor. Então, no capítulo 27 de Gênesis, você vai ver, o Senhor chama o Esaú, Isaac chama o Esaú, ele prepara a comida, mas a Rebeca fica sabendo. E ela fica sabendo que o seu marido ia cometer o maior dos erros da vida dele. Ele iria abençoar o Esaú. Ele estaria abençoando aquilo que não poderia receber a bênção. Como eu disse para você, as esposas do Esaú, elas eram amargura de espírito para o Jacó, para o Isaac e para a Rebeca. Ainda fala o nome delas, Dilma. E ela disse, olha, se o Jacó tomar esposas cananeias, para que me serve viver? Ela estava angustiada por causa do perfil, comportamento das esposas de Esaú. Então aqui, só para mostrar que o Esaú, ele estava totalmente desqualificado. E a Rebeca, sabendo que o seu esposo estaria abençoando o carnal, ela vai, prepara um animal, ela mata um animal e ela prepara uma comida bem, porque ela sabia fazer comida. E ela trouxe a comida, vestiu o Jacó com vestes, né, de pelo. E ele foi, e o Isaac o abençoa. E você vai ver que lá na frente ele cai a ficha, certamente ele acorda e ele confirma no começo do capítulo 27 ou 28, ele chama o Jacó e ele confirma a bênção que ele havia liberado pensando que era sobre o Esaú. Ele confirma agora sobre o Jacó e diz, olha, é isso mesmo, a bênção é sua, senão ele não faria aquilo. E porque o Esaú, ele era carnal, ele queria matar o Jacó, eles mandaram o Jacó lá para Padã Aram, que é a atual Síria. E o Jacó, ele vai só com o cajado na mão. Aqui para você entender a situação, o Jacó, ele está com 73 anos de idade, quando o Isaac o abençoa. Imagina um homem com 73 anos de idade, em casa, esperando a direção, ouvir a voz, buscando o Senhor. Eu preciso que o Senhor me diga o que eu vou fazer. A responsabilidade sobre os meus ombros é grande. O que eu vou fazer? Enquanto Jacó esperava, aguardava, queria ouvir a voz de Deus, o Esaú já tinha lameado, já tinha entrado lá na sua vida de carnal, e já tinha mais de 30 anos casado e cheio, já tinha filhos, e todos eles comprometidos ali com a terra, os costumes de Canaã. Quando Abraão morreu, o Jacó, a história diz que tinha 15 anos. O Esaú também, porque eles eram da mesma idade, mas certamente o Jacó tinha muita afinidade com o Abraão. Abraão recebeu a promessa de ter filhos com 75 anos, e ele foi ser pai com 100 anos de idade. A Sara era 10 anos mais nova que ele. Então a Sara tinha 90 anos quando o Isaac nasceu. E o Isaac, ele vive 180 anos. 5 anos mais do que o
Abraão. Então, o Abraão, ele esperou 25 anos. Alguém diz, pastor, eu vou ter que esperar 25 anos, eu estou perdido, estou perdida. Mas tem uma coisa, quanto maior a espera, Deus vai dar muito mais tempo para usufruir da bênção, porque o Abraão usufruiu da bênção, ele conviveu com Isaac 75 anos. Porque ele morreu com 175 anos. Então, quanto mais se espera pela bênção, Deus vai dar mais tempo de vida para que a pessoa, ela usufrua desta bênção. Mas isso aqui é só introdução, eu tenho que avançar aqui, senão eu vou acabar me perdendo, tá? Não me acostume. O versículo 47. Labão chamou aquele lugar, porque depois de 20 anos ali, e o Jacó, ele foi para lá, para aquele lugar, para Padã Arã, ele foi só com um cajado na mão. Ele chegou lá sem nada, mas porque ele tinha a bênção, onde ele tocava as mãos, o Senhor fazia prosperar. E o Labão fez um punhado de maracutaias para tentar prendê-lo ou tentar enganá-lo, fez uma mudança do salário dele, aprontou com ele, mas Deus estava com ele. Quando uma pessoa tem Deus na sua vida, não adianta, o diabo vai tentar inúmeras vezes. E o Jacó prosperou. Ele se tornou muito rico, muito poderoso, muito abençoado. Ele não levou nenhuma herança, ele não levou nenhuma riqueza. Alguns irmãos, uma certa vez alguém pregou aqui, não é? Eu estava até viajando, alguém me contou. E eu disse assim, vocês deixaram o pregador enganar vocês? Ele pregou que quando o Jacó foi embora para Padã Arã, ele foi sozinho, e a glória ficou na tenda do Isaac. Falei, não, é o contrário. Quando Abraão abençoou Isaac, a Shekinah que estava sobre Abraão passou para Isaac. Quando o Isaac abençoou o Jacó, a Shekinah que estava sobre o Isaac passou para o Jacó. E você vai ver que isso é realidade, que daquele momento em diante, o Isaac não aparece mais. Ele só vai aparecer lá na frente, quando diz que ele morre, muitos anos depois. Por quê? Ele some, ele não está mais dentro do programa, no sentido de que agora Deus trabalha com o Jacó. O Senhor vai trabalhar na vida dele e abençoá-lo. O Isaac viveu muito. E pelo cálculo que você faz do tempo que o Jacó ficou em Padã Arã, o tempo que ele voltou, o tempo que o José cresceu, a idade que ele foi vendido para o Egito, aos 17 anos, e aos 30 anos ele comparece diante de Faraó, 13 anos depois, e você fazendo um timeline na vida do Isaac, acredita-se pelos cálculos que quando o Jacó subiu para o Egito, porque descobriu que o José era o governador do Egito, que o José mandou muitos presentes para ele, para o Jacó, o Isaac morreu meses, ou quem sabe 1 ou 2 anos antes do Jacó subir para o Egito. Ele viveu muito, ele era um homem muito abençoado. E eu fiz uma pergunta aqui outro dia, por que que o Isaac viveu tanto? Quantos querem viver muito aqui? Levante as mãos. Quem não levantar a mão, olha, eu acho melhor você levantar a mão, tá? Todo mundo quer viver muito. E a gente tem que saber, nós temos que saber por que que esse homem viveu muito, muito,
180 anos, viveu mais do que o pai dele. Porque o Isaac não se metia em confusão. Tinha confusão aqui, ele desviava. Tinha confusão aqui. Lembra dos poços no capítulo 26? Filisteu dizia, essa água é minha, pode ficar. Ele cavava de novo, essa água é minha. Sitna, não é? Os nomes hebraicos lá. Contenda. O outro vem do nome Satã. Aí ele cavava de novo água para o gado dele. Os filisteus diziam, essa água é minha, ele pode ficar. Aonde ele cavava, brotava água. Lá em Israel há poços que Abraão perfurou. Você vai lá há um poço, né? Há um poço onde o Abraão cavou ali em Berseba. Está lá até hoje, onde as pessoas tiram água. Então o Isaac viveu muito, porque ele não se metia em confusão. Pergunta a pessoa do seu lado, por que o Isaac viveu muito, meu irmão? Porque ele não se metia em... Isso não era problema dele, ele desviava. Hoje as pessoas gostam de procurar encrenca, né? Você deve se afastar. E aqui fica o texto. O Jacó, ele fica ali por 20 anos. Ele vai sem nada. E ali o Senhor o abençoa muito. Ele volta próspero. A prosperidade é uma bênção dada pelo Senhor ao seu povo. A prosperidade foi prometida a Abraão, Isaque e a Jacó. Está em Deuteronômio, capítulo 28. Tem um programa de rádio Oásis do Deus Vivo, todas as sextas, agora das 8 às 10, pela manhã, ou pelas manhãs. E começamos com a leitura de Deuteronômio, capítulo 28, 1 a 14. E lá diz o Senhor, te colocará por cabeça, não por cauda, por cima e não por baixo. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Essa bênção foi liberada sobre Israel e ela se estende a nós. E o Senhor Jesus, ele falou sobre isto. A Bíblia fala que o Senhor, ele limpou os paralíticos, né? Ou limpou os leprosos. Os paralíticos ele mandou levantar, ele levantou os mortos, abriu os ouvidos aos surdos, os olhos aos cegos, fez o mudo falar. João Batista mandou perguntar, és tu o Cristo, aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Nas reuniões de pastores, pessoas ficam lá um pouco, mas e aí, tá? João Batista morreu fracassado, pobre João Batista. Começou pregando Jesus e agora eu não sabia nem quem era Jesus. Falou, olha, você tem que aprender grego para você falar isto. Como é que você fala que Jesus é o Cristo e o Jesus fala assim, eu vou te enviar outro consolador. E usa a mesma palavra grega que é usada para ele. Outro, halos, um semelhante. Isso é, o Senhor Jesus é um general, está na frente da guerra. Ele diz, olha, eu vou, mas vou mandar outro igual a mim. Aí João Batista, que não tinha conhecimento de pneumatologia, o conhecimento da doutrina do Espírito Santo, ele mandou perguntar, Senhor, quem é este outro que é igual ao Senhor? Porque a minha revelação é só de cristologia, mas sobre o Espírito Santo eu não entendo. Nos dias de João Batista, Paulo perguntou, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Aí eles disseram, não, fomos batizados no batismo de João. Eles estavam tão atrasados na revelação que não sabiam sobre o Espírito Santo. Então a mesma coisa aqui. João, ele diz, Senhor, eu tenho certeza de que o Senhor é o Cristo.
Mas o Senhor está falando de outro, halos, um semelhante. Quem é esse outro? Senhor, como que diz, ô João, você já terminou o seu tempo, a sua obra, o seu ministério, você abriu a cortina, apresentou-me, talvez você não vá conhecer sobre o Espírito Santo. Mas é Ele que vai conduzir a igreja. É Ele que vai sustentar a igreja até a vinda do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Onde está o brado de vitória? Glória a Deus, amém. Mas e o versículo 47? Labão lhe chamou Jegar Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeed. O mesmo lugar, dois nomes. Isso aqui é simplesmente impressionante. Por quê? Porque o Jacó, ele ficou ali. O Labão, o carne de pescoço, para não falar outra carne, não é? E quando ele volta, o Labão vem persegui-lo, dizendo, você pegou minhas coisas. Ele diz, olha, eu não peguei uma ovelha sua. Olha para o que eu tenho, examine e veja se eu peguei uma ovelha sua. Tudo que eu tenho foi fruto de dedicação, de horas de trabalho, noites sem dormir, no calor, no frio, na geada, nas suas mãos, sendo explorado. Você mudou meu salário várias vezes. Porque quando o Labão veio para tomar tudo do Jacó, pegar de volta e mandá-lo de volta só com o cajado de novo, depois de 20 anos, o Senhor disse para ele, olha, não faça a Jacó nem bem nem mal. Isso é, ele não te deve nada. E aqui nós vemos algo interessante. O segredo da vitória do Jacó. Ele tinha uma postura. Ele era um homem de Deus. Ele tomou posse de que ele seria o próximo na linha. Ele não foi como seu irmão para se contaminar, misturar a sua semente, formar a sua geração com os povos que Deus tinha rejeitado, os cananeus. Depois ele fica livre do Labão, ele vai para o Val de Jaboque, ele ali luta com Deus, e ele agora tem que enfrentar o pior dos seus adversários, que é o carnal dos carnais, que é o seu irmão Esaú. Mas como ele não tinha feito nada contra o Esaú, o Senhor deu uma estratégia para ele. Ele disse, seu irmão, ele está vindo com muita fúria. Em outras palavras, Satanás está no coração dele lá por 20 anos. Ele não esqueceu que a bênção é sua. E ele foi rejeitado por causa da sua postura também. Deus, na sua presciência, ele sabia, mas se fosse mesmo no dia a dia, o Esaú seria desqualificado. O choro dele não foi um choro de arrependimento. Foi um choro de emoção, porque ele teve um prejuízo. Há uma diferença entre chorar por emoção ou chorar porque teve um prejuízo. Então, o Judas chorou, não foi de arrependimento. O Saul chorou, não foi de arrependimento. O Esaú também chorou, não foi de arrependimento. Foi por emoção. Agora, o Pedro foi por arrependimento. O Davi foi por arrependimento. Então, esses homens, eles foram perdoados, porque eles se arrependeram de verdade. Então Jacó, ele é padrão, ele é modelo, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas você talvez não tenha entendido, está ainda com raiva do Jacó, dizendo, ele roubou a bênção do Esaú, mas Esaú não tinha bênção, coisa nenhuma. Como é que o Jacó ia roubar algo do Esaú se aquilo era dele?
Eu dou sempre uma ilustração, os irmãos daqui de casa já sabem, mas eu vou repetir isto mais uma vez, vale a pena. A história de um cego. Ele morava sozinho, ele recebia certamente uma pensão, um valor mensal. Ele guardava debaixo de uma árvore. Mas eu acredito que ele descuidou, ele acabou conversando e o malandro descobriu que o dinheiro dele estava lá. Em algum lugar foi lá e roubou. E o roubou. Ele pensou e diz assim: como é que eu vou pegar esse dinheiro de volta? Eu não sei, porque, primeiro, eu sou cego. Segundo, se eu falar, todo mundo vai ficar sabendo. Aí ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Então ele chegou no local onde havia muitos homens, e ele soltou ali: olha, eu recebi uma grana muito grande, e eu tenho um lugar onde eu vou guardar esse dinheiro. Olha, é uma bolada, é muito dinheiro. Tá, eu tinha um pouco lá, mas o que eu vou receber agora é 20, 50 vezes mais do que eu tinha guardado. Aí o malandro disse: ele vai colocar mais dinheiro lá. Pegou o dinheiro que ele tinha roubado e botou lá no lugar onde ele tinha o quê? Apanhado, dizendo: porque se ele for lá e descobrir que alguém o roubou, ele não vai botar o dinheiro lá. Então eu vou devolver o dinheiro, vou colocar lá, ele vai colocar mais dinheiro, então eu vou sacar, pegar tudo. E era isso que aquele cego queria. O cara foi e botou o dinheiro lá de volta. Ele tirou, certamente voltou lá para ver a multiplicação, né? Mas o cara era esperto. O que aconteceu com Jacó foi isso. Ele tomou de volta aquilo que era dele. Ele teve que usar de uma estratégia. Agora você sabe que muita gente aí vai dizer: cego miserável, enganou aquela pobre alma. Você sabe que há pessoas tão doentes, mas tão doentes, que elas estão torcendo para os bandidos, torcendo para o malandro. Elas não estão nem aí. Há pessoas que você conta algo semelhante a isto aqui, a pessoa vai ficar com raiva do cego, porque vai dizer: o cego enganou o pobre do malandro. As pessoas estão assim. As coisas estão mudando. É incrível isto. Então nós temos aqui esta revelação do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse é o Deus que abençoou a Jacó. Esse é o Deus que prometeu que através do Abraão, Isaac e Jacó viria o Cristo. O Cristo que é revelado no seu legado no Novo Testamento. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o legado do Senhor Jesus. Estava uma vez na Europa, vendo um programa, estava falando sobre uma das rainhas, não sei se da Bélgica ou a rainha da Inglaterra, mas eles pegaram 4 escultores, disseram: olha, vocês façam uma escultura da rainha aqui do busto. E eles apresentaram, eles eram escultores dos melhores. E eles apresentaram 4 versões da mesma pessoa. Você olhava, era a rainha, mas apresentada por 4 pessoas. Nos evangelhos você vai ver o Senhor Jesus sendo apresentado, o seu legado, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus mostra o Senhor Jesus, semente de Abraão, Isaac e Jacó, é o Israel. Mateus mostra o Senhor Jesus como o leão da tribo de Judá. O Marcos mostra o Senhor Jesus como servo. Ele escreveu para os romanos. Os romanos, eles gostavam, admiravam, tudo para eles eram servos. Havia milhões de servos em Roma. Então, o Senhor Jesus, ele é mostrado, o perfil dele em Marcos é de servo.
Ele é apontado como novilho, como boi, aquele que serve. Diz que o boi, quando morre, até os cascos, os chifres, diz que é o animal que se aproveita tudo dele. O Senhor Jesus é aquele que serve. O Lucas apresenta o Senhor Jesus como homem. É escrito para os gregos. Em João, creio que capítulo 12, os gregos vieram fazer uma visita para Jesus para ouvir sobre o Senhor Jesus e a filosofia do Senhor Jesus. Eles se apresentam e alguém os recebe, eu não sei se o André, eles querem ver o Senhor Jesus vem, fala com eles, e o Senhor Jesus diz algo tão simples e diz para eles estão esperando algo tão profundo, não é? Os gregos, filósofos e tudo mais. Ele apenas disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. Os gregos devem ter feito assim, o que ele quer dizer com isso e tal? O Senhor Jesus estava falando de coisas tão profundas. Certamente eles entenderam, não é? O Senhor Jesus era a semente, ele morreria e ele brotaria. E a sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia da praia. E esse aqui poucos lembram, como o pó da terra. Quantos são descendentes do Cristo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, amém? Mais forte esse brado de vitória. Estou terminando. João apresenta o Senhor Jesus como águia. Mateus, Marcos e Lucas, o Senhor Jesus, ele vem como homem e ele entra no cenário batizando e tudo mais, mas o Senhor Jesus, no livro de João, Evangelho de João, ele vem como a águia, ele vem lá por cima. Ele vem voando lá em cima, né? E o Evangelho de João apresenta o Senhor Jesus de uma outra forma, mostrando ele como o Filho de Deus, como o Deus Filho, como o Eterno. E diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vai ver em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio de João é muito mais antigo do que o princípio de Gênesis. Porque o princípio de Gênesis, que é o Bereshit, é a mesma palavra, ele está falando do princípio da criação. E o princípio de João, ele vai muito além. Ele vai para a eternidade passada. Primeiro nós vamos ver Deus. Antes de Deus não há nada, absolutamente nada. Depois o Senhor cria, alguns dizem que a sua palavra. Os judeus dizem a Torá. Nós dissemos a palavra do Senhor. Eu creio que é o Salmo 137, acredito que o verso, não sei, está lá. O Senhor colocou a sua palavra acima do seu nome. Esse é muito incrível. Então vem Deus, ele cria a sua palavra, depois vem a dispensação da eternidade, Deus cria a eternidade, e a Bíblia diz de eternidade a eternidade, dá de entender que a eternidade são ondas. Se uma eternidade já mexe com a cabeça da pessoa, imagine de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então vem Deus, a sua palavra, a eternidade, aí Deus cria os anjos. E aqui eu levaria umas 2 horas explicando a hierarquia dos anjos, a hierarquia celestial. O diabo tem a mesma coisa, porque ele fez uma xerox, ele copia, ele é o ladrão, né? Ele rouba. O diabo é ladrão, ele copia. Ele copiou a estratégia de Deus e colocou e formou um exército para matar, roubar e destruir. Alguém diz assim: o diabo apronta, trabalha muito, claro.
Matar, roubar e destruir é muito fácil. Agora, dar vida, construir, é muito mais difícil. Por isso que as obras do diabo aparecem muito. Por isso que aqueles que não têm entendimento de Deus ficam admirando as obras do diabo. Você pode ver um prédio, leva o quê? 1 ano. Que no Brasil vai levar 50 anos. Na Ásia eles fazem um prédio 1 ano. Você pega um prédio daquele, um dos mais altos do mundo, você leva não sei quanto tempo para construir a base, para construir a estrutura do prédio. Para você destruir aquele prédio que foi construído, quem sabe, vamos colocar aí uns 3 anos, você o destrói ou implode em fração de quê? Menos de 2 minutos. Praticamente com 1 minuto você implode um prédio daquele. Então, o trabalho do diabo de implodir, de destruir, é muito mais fácil. Uma árvore, você vê uma sequoia americana ali, que certamente eles dizem que quando uma daquelas mais velhas nasceram, o Abraão ainda estava na terra. 6.000 anos. Vem alguém com uma serra ali e destrói. Uma hora dá para cortar uma árvore daquela que levou 6.000 anos para crescer. Por isso que nós não admiramos, mas prestamos mais atenção na obra de Satanás. E a obra do diabo aparece muito mais do que aquilo. Mas a Bíblia fala, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quantos creem que Deus está trabalhando na sua vida? Diga amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor, mais forte esse aplauso. Onde está o brado de vitória? Amém, glória a Deus. Está ficando bom, mas eu estou terminando. Para você não pensar que estou perdido, Deus, sua palavra, a eternidade, os anjos com as suas hierarquias, uma das coisas mais incríveis que existe, a hierarquia angelical. Aí vem a criação do universo. Não entrei nem nas dispensações ainda. Deus criou o universo. Você pega uma nave ou uma... Vamos colocar uma nave terrena, tá? Você voa até a próxima galáxia, você vai na velocidade da luz, você chega lá em 3 anos. Você fica lá 2 horas, dá um rolê, dá uma passeada, mais 3 anos para voltar, na velocidade da luz. Quando chega aqui na Terra, já se passaram 2 milhões de anos. Você vai lá na terra, no lugar onde morava pai, mãe, o avô. Aí ele fala, olha, nós temos pesquisas avançadas. Você está procurando o quê? Meu pai, minha mãe, minha avó, meus irmãos. Olha, está mostrando aqui que há 2 milhões de anos, lá no passado, morou esse povo aqui. A pessoa foi lá em 6 horas. Só para a gente ter uma ideia da eternidade. E tudo isso aí foi criado do universo. Tudo isso aí foi criado pelo Senhor Jesus. Ele é o autor da criação. Tudo foi feito por Ele e por meio dEle. E nada foi feito sem Ele. João capítulo 1 fala. Depois da criação do universo, o Senhor foca a criação na terra. E na criação da terra, Ele cria o homem, o primeiro casal. Aí começa a primeira dispensação da inocência. Aí vem consciência, governo humano, patriarcal ou promessa. Aí vem a lei, a graça que começou em Atos 2, quando houve o batismo no Espírito Santo. Período da graça é o que nós estamos vivendo. Vai encerrar com a igreja de Laodiceia, que é a igreja que o Senhor disse que vai vomitar, misericórdia, não é? Nós fazemos parte desta igreja. E esta igreja é a igreja de Laodiceia. E é a última igreja, é a igreja que nós fazemos parte dela. E nós vemos aqui que depois do arrebatamento, num dia só vai dar o arrebatamento, num dia só termina o período da graça, a igreja é arrebatada, começa o período... Satanás, o anticristo, se revela em cadeia mundial e começa o período da grande tribulação.
Depois do período da grande tribulação vem o milênio, depois vem a eternidade futura. No final do Apocalipse você tem que prestar muita atenção, porque há tanta riqueza ali que você diz, Senhor, é muito precioso. Deus fez isso tudo através do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. Ele nos abençoou em Cristo. Estes homens que foram fiéis, eles já passaram. Agora é a minha vez, é a sua vez. Nesta geração que está virando as costas para Deus, eu e você temos o privilégio de, não com perfeição, nem os homens da Bíblia foram perfeitos, mas testemunhar, nos aproximarmos o máximo de Deus. Que isso é o cristão. O cristão é um seguidor de Cristo. É alguém que segue Cristo de perto. Então nós cremos que o arrebatamento da igreja se aproxima. Alguns chegam a dizer que possivelmente essa seja uma das últimas ou última geração. Então eu e você devemos estar preparados. O Senhor Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para nos dar a vitória completa. Na cruz do Calvário, Ele levou os nossos pecados, as nossas iniquidades. E na mesma cruz Ele levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. E também na cruz do Calvário, todos os inimigos do Senhor Jesus foram vencidos, foram derrotados. Os do passado, os do presente e os do futuro. Todos aqueles que são inimigos de Cristo, Satanás, os seus anjos, a Bíblia diz que o diabo arrastou após si 1/3 das estrelas do céu, representa 1/3 dos anjos do céu. Então Satanás, os seus anjos caídos e a humanidade que não acreditou no Senhor Jesus e que decidiu seguir ao diabo, acreditando nele, vendo as obras que ele faz. Mas eu e você temos a confiança. Nós fizemos aliança com Cristo. Não será fácil nesses últimos dias, mas será possível. O Senhor disse, não te deixarei, não te desampararei. A Bíblia diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o Senhor prometeu que estaria conosco, que nos guardaria, que nos abençoaria, que nos daria a direção neste mundo pelo Espírito Santo, através da sua palavra. Eu deixo esta mensagem para a igreja esta noite. Não se deixe influenciar pelo mundo, pela mídia secular. Nós estamos vendo muitas pessoas abandonando a fé, abandonando a casa de Deus. Ovelha isolada é presa de lobo. Quando Satanás quer destruir alguém, tira do rebanho, tira da igreja. E ele já enviou seus servos. Há dezenas e dezenas de servos fiéis do diabo. Eles estão na internet, aí falando o quê? Contra a igreja. Eu digo assim, mas qual é a razão? Qual é o propósito de você ir para a internet, para as redes sociais, destruir, falar contra a igreja? Mas você vê que não é aquela pessoa, que aquela pessoa é apenas uma serva de Satanás. Ela foi plantada ali pelo diabo. E o que mais tem na internet são pessoas que estão se levantando para desqualificar a igreja, dizendo que igreja somos nós, que você não precisa de ir para templo, não precisa de igreja. Não. Eu e você somos um membro. Quando juntos nós formamos um corpo. Eu e você somos uma abelha. Uma abelha só não é colmeia. Quando as abelhas se juntam, aí sim há uma colmeia. Então a igreja é corpo de Cristo. A palavra igreja, eclesias, quer dizer chamados para fora. A igreja foi chamada do mundo para o reino de Deus. Da mesma forma que o povo hebreu saiu do Egito
Depois de 400 anos de cativeiro, o Senhor tirou com mão forte, poderosa para levar para Canaã terrena. O Senhor tirou a sua igreja das mãos de Satanás, nos libertou, nos lavou com seu sangue, mediante a nossa confissão. E nós estamos caminhando nesse deserto, assim como neste mundo, assim como o povo hebreu caminhou no deserto. Só que a nossa entrada não é numa terrena, numa Canaã terrena. A nossa entrada é na Canaã celestial. Quantos estão caminhando para Canaã celestial? Mais forte esse brado de vitória. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé. Diga para a pessoa do seu lado: Deus é fiel, meu irmão. Diga assim: não se deixe influenciar. Não mude a sua língua. Não mude a sua maneira de falar. Não abra mão da sua fé. Não deixe que o diabo corrompa a sua fé. Como disse, não vai ser fácil, mas não será impossível. O Senhor prometeu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.